eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre o livro Bom Dia, Verônica e a sua adaptação na Netflix. Bom Dia, Verônica foi publicado em 2016 pela Dark Side Books pelos autores Rafael Montes e Ilana Casoy, mas na época veio com um pseudônimo que era de Andrea Kilmore. Os nomes verdadeiros desses autores só foram divulgados em 2019, quando recebeu essa nova edição e quando estava saindo a notícia de que seria adaptado pela Netflix. Então hoje nós vamos conversar tanto sobre o livro quanto sobre a série, sem spoiler, então vocês podem assistir o vídeo todo tranquilo. E como tem muitas diferenças em uma da outra, assistam o vídeo até o final para vocês poderem entender tudo que eu senti a respeito dessa história. E claro que se vocês se interessarem por esse livro, eu vou deixar o link de compra aqui no box de descrição e você comprando por esse link, você super apoia o meu trabalho, você super ajuda o canal sem estar pagando nada mais por isso. E claro, por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Mas bem, aqui nós vamos ter uma escrivã da polícia que num dia de trabalho dela, ela acaba presenciando um suicídio. Uma mulher chegou na delegacia com um ferimento na boca e ela estava indo fazer uma denúncia de que um cara que ela conheceu pela internet a havia dopado e roubado a casa dela. E mesmo essa mulher tendo se suicidado, a Verônica fica muito curiosa para tentar entender o que levou aquela mulher a fazer aquilo. E nós também vamos ter a Janete, que liga para essa delegacia e ela acaba falando com a Verônica, dizendo que ela tá com muito medo do marido e que provavelmente o marido vai matá-la. Logo no início do livro nós percebemos que ele vai ter uma linguagem bem direta e que também vai fazer críticas a alguns serviços públicos, sobre a ineficiência deles e também sobre o fato de que muitas mulheres que sofrem abuso psicológico, físico, violência doméstica, acabam não denunciando, tanto por medo quanto por vergonha. Medo da justiça não ser feita e o agressor ir atrás dela depois, ou simplesmente o medo das pessoas não acreditarem no que ela está dizendo. E eles ainda fazem uma crítica sobre o fato de que você precisa ter muita empatia para atender esses casos e que nem sempre as pessoas responsáveis estão preparadas para isso. Mas assim, vamos por partes da história. Primeiro, sobre a personagem principal, a Verônica. Nós vamos conhecer alguns detalhes sobre a vida dela e até mesmo sobre o passado dela, pra gente saber o porquê que ela tá trabalhando ali apenas em serviços burocráticos e do porquê que ela não tem a permissão de fazer investigações, do que ela não deveria estar envolvida nesses casos. Ela tem muita vontade de ser investigadora, ela quer se mostrar capaz, então ela acaba tomando esses casos para ela sozinha, sem avisar nenhum superior, ela vai fazendo tudo por conta própria. E ela quer ser reconhecida, entendeu? Porque ela quer ser mais do que a pessoa que fica sentada no escritório fazendo apenas serviços burocráticos. Até aí, beleza. Só que, assim, nem sempre nós vamos acompanhar personagens agradáveis. E a Verônica é uma pessoa extremamente desprezível. E assim, gente, ela é muito bem construída. Porque ela tem convicção no que ela tá fazendo, ela realmente acredita estar fazendo certo. Só que a personalidade dela é horrível, entendeu? A gente que tá de fora e acompanhando e vendo os pensamentos dela, a gente percebe o quanto que ela tá equivocada em algumas coisas. Então eu entrei nesse conflito sobre não gostar da personagem, mas gostar de acompanhar a história dela por ela ser muito bem construída. E quando eu digo que ela é desprezível, é porque assim, ela quer ajudar essas duas mulheres, uma que tudo bem que já está morta, mas pelo menos a ter a justiça feita, e a outra que está correndo perigo de vida, ela quer. Só que a vontade dela chegar e mostrar para os outros do tipo, eu fui lá e resolvi sozinha, é muito mais forte do que ela preservar, por exemplo, a segurança da Janete. Então ela acaba cometendo muitos erros por causa desse egoísmo e desse egocentrismo dela. E o fato dela não colocar a segurança da vítima, no caso, em primeiro lugar, acaba gerando uma série de consequências gravíssimas. Mas eu gostei muito porque a gente vai vendo que ela tem realmente convicção naquilo, ela realmente acredita naquilo. Tem algumas coisas até que ela fala, mas a gente que tá lendo percebe que ela não é uma narradora confiável. E isso é mais um ponto que comprova que ela é uma personagem muito bem feita, pelas convicções que ela tem e até mesmo ela não reconhecer certos erros por causa do que ela acredita. Outro ponto que eu achei a Verônica uma personagem desagradável é a maneira que ela trata a família, o marido e os filhos.
Porque assim, gente, não é que a mulher tenha que ser a mãe perfeita, a esposa perfeita. Mas é porque quando eu ia lendo, eu pensava assim, por que essa mulher tá casada? Por que ela colocou crianças no mundo sendo que ela aparentemente não quer ser mãe? É uma coisa desagradável de você acompanhar. Eu não gosto de pessoas assim, mas eu achei muito bem feito o fato de que, mesmo sendo desagradável, existem muitas famílias que vivem dessa forma. Casais que simplesmente já deveriam ter se divorciado e não se divorciam. Aí dizem que é pelas crianças, mas as crianças estão... a Deus dará, largadas, por exemplo, assim, com a avó, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu achei que ele retratou muito bem essa realidade. E eu acho que isso acaba até afetando algumas pessoas durante a leitura, porque é muito estranho a gente acompanhar isso sendo o personagem principal. Normalmente a gente espera que o personagem principal seja o mais correto, seja o herói da história, digamos assim. E a Verônica, ela não é, ela é muito humana, ela é uma personagem muito real. E depois nós temos a Jeanette. E eu entrei muito em conflito por causa dessa personagem, porque ao mesmo tempo que ela é vítima, ela também acaba se tornando cúmplice. É muito angustiante você ver como que ela vive isolada do mundo. Ela não pode usar o telefone, porque senão o marido vê pra quem ela ligou. Ela não sai de casa, a não ser pra ser, tipo, coisas de diária, né? Tipo, mercado, alguma coisa assim. Ela não tem contato com a família dela, sabe? Nada. Ele literalmente isolou ela do mundo. E o Brandão, ele é um personagem que, assim, ele é um vilão muito bem construído. E ele é aquela pessoa que te intimida, porque ele fala baixo, ele fala manso, só que isso parece muito mais ameaçador do que se ele estivesse gritando. Então, assim, isso aí é uma coisa que eu fiquei bem, assim, impressionada na hora que eu tava lendo, porque realmente a gente sentia a angústia da personagem de estar na presença dele. Ele ainda tem aquele comportamento, assim, que me dá nojo, que é o cara que vai, maltrata a mulher, e depois no dia seguinte ele tá agindo como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem. E a mulher meio que fica naquele medo de recusar e também entra num ciclo de esperança de que vai mudar, que vai ser diferente, e depois ela tá com medo, ela tá desesperada, você fica preso nesse ciclo junto com a Jeanette e é muito desesperador. E sobre o Brandão ser bem construído, né, além dele ter essa presença muito intimidadora, o que ele faz aqui são coisas horríveis que realmente são assustadoras, tá? Mas eu gostei muito da construção do psicológico dele. Nada no mundo vai justificar o que ele faz, mas a gente consegue entender os pontos de conexão do passado dele com as obsessões e com o comportamento dele do presente. E assim, na cabeça insana do personagem, isso faz sentido. E se você alguma vez já viu aquele seriado tipo do Discovery Investigação, sabe? Onde vão montando o perfil psicológico do criminoso, que mostra como foi a infância dele, o que ele passou pra ter aqueles tipos de comportamento, quais foram os gatilhos. Você vê o quanto esse personagem foi bem feito, sério. Então, assim, eu achei muito sensacional como que ele foi construído. E, assim, eu li esse livro na base do desespero, né? Do desespero pela Jeanette, né? Como é que ela ia sair daquela situação, com raiva e nojo do Brandão e de um outro personagem que eu não posso falar, porque senão vou dar algum spoiler aqui. Mas quando vocês lerem, vocês vão saber quem é. E com raiva também de algumas decisões da Verônica. Só que eu fiquei presa da primeira até a última página. Eu fiquei muito ansiosa pra saber como que essa história ia se concluir. E todos esses sentimentos que eu tive durante a leitura são coisas que me agradam quando eu pego um suspense. Eu gosto de sentir essas coisas porque eu fico tão imersa com tudo que tá acontecendo que os autores conseguem trazer todos esses sentimentos em mim. E eu acho isso, assim, incrível quando os autores conseguem fazer isso. Sobre o final, assim, vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar, tá? Eu não sei muito bem o que eu senti com o final. Eu acho que ele já se caracteriza como um bom suspense pra mim por tudo que eu senti durante a leitura. E sobre o final, gente, eu gostei, me surpreendeu, eu não previ aquilo, não me passou pela cabeça que aquilo iria acontecer, mas ao mesmo tempo eu tive raiva, então não sei o que sentir. Isso aqui é um livro, assim, de uma experiência única, você tem que ler e ver o que você vai sentir a partir daquilo. Pra quem gosta de um bom suspense, eu super indico,
Mas eu não indico se você for uma pessoa assim que seja sensível, que tenha gatilho com questões de violência psicológica, física ou sexual. Então tá aí o aviso. Mas agora vamos conversar sobre a série. Primeiro que a série está completamente diferente e eu achei as mudanças extremamente positivas. Porque assim, gente, antes de eu pensar como leitora e de querer fidelidade à história, eu tenho que pensar como os produtores que estão investindo dinheiro naquela série. A Netflix é uma plataforma muito popular, então assim, ela vai pegar um público grande pelo simples fato de ser a Netflix, sabe? Todo mundo hoje em dia tem Netflix, mas ela tem que pensar no que vai agradar o público. O livro é um suspense incrível, só que eu realmente acho que se a série fosse fiel a ele, ela ia desagradar muita gente e talvez não fosse o sucesso que está sendo. Porque, primeiro, o livro é pesado, tem algumas cenas ali que eu acho que não seriam nem um pouco agradáveis de você ver, assim, questão do audiovisual mesmo. E o outro ponto é que a maioria das pessoas, às vezes, precisa de uma identificação com a personagem. E a Verônica é um tipo de personagem que é muito difícil alguém conseguir se identificar, sabe? Pelo menos em alguma coisa ou outra. Porque é desagradável. Ela é uma pessoa desagradável. Então, assim, a Verônica mudou completamente na série. Eu achei a Verônica do livro desprezível. Ela é o tipo de pessoa que eu não quero ficar perto, sabe? Mas eu achei a Verônica da série, por mais que tenha alguns clichês ali, eu achei que ela é uma personagem muito fácil de você se conectar e de você torcer por ela. Porque ela é aquela pessoa que está realmente buscando justiça. Ela quer fazer o que é certo e a relação dela com a família é completamente diferente da do livro. Ela é bem mãezona, sabe? Ela realmente tem um carinho pelo marido, o marido é atencioso. Então, assim, isso é muito agradável de você acompanhar. E eu acho que se fosse que nem o do livro, muita gente ia acabar desistindo de assistir a série porque não ia encontrar conexão com a personagem. Então, assim, eu sei que muita gente se decepcionou porque tá diferente, mas eu realmente gostei. Eu acho que foi uma excelente escolha, uma excelente mudança a ser feita por causa de ser uma série, né, pelo público que vai chamar. E outro ponto interessante sobre ela é que no livro ela acaba escolhendo fazer as coisas sozinha, pra meio que depois esfregar na cara do tipo, eu consegui resolver, sabe? Ela tem essa intenção. Na série, ela tem autorização pra poder investigar um pouco sobre os casos. Normalmente dão ali um tempo limite pra ela, do tipo, tá bom, você quer uma chance? Então vai lá. A gente vê que ela tá realmente buscando justiça. E no decorrer da série, a gente percebe que ela vai sendo deixada sozinha, que as pessoas não acreditam tanto nela, ou que não levam tão a sério os depoimentos das vítimas, ou até quando ela consegue encontrar a resposta para alguma coisa, os créditos acabam sendo para outra pessoa, ou às vezes as pessoas falam para ela que não são provas o suficiente. Então a gente vai vendo a justiça falhando com as vítimas e a gente acompanha a Verônica se frustrando muito com isso e se revoltando também, e a gente sente isso junto com uma personagem. Então isso é uma coisa assim que eu achei muito bem feita na série, que, olha, justifica todo o sucesso que ela tá fazendo. Porque a premissa inicial já era incrível. E com essas mudanças eu achei que eles souberam levar isso muito bem pro audiovisual. Porque assim, gente, não importa o quanto você ame um livro, nem sempre aquele livro, aquela história vai funcionar exatamente daquele jeito no audiovisual. E eu achei que o Bom Dia Verônica era um caso desse. Por isso que eu adorei tanto as modificações que fizeram. Gostei muito também do fato que eles deram mais ênfase a essa questão das denúncias, sobre criticar o sistema de justiça, que muitas vezes é ineficiente. Existe essa crítica dentro do livro, mas eu acho que ela passou muito rápida, sabe? E eu achei que na série ela acabou sendo muito mais bem explorada. Agora, lembra da mulher que eu falei que chegou com ferimento na boca? Então, o motivo pelo qual tem esse ferimento, na série é completamente diferente. Completamente, tá? Eu até fiquei preocupada quando eu vi a cena, que eu vi que ia ser diferente, porque eu não sabia como é que seria o rumo da história. E então, logo no primeiro episódio, eu já fiquei meio desnorteada sobre do tipo, o que vai acontecer. No livro acaba sendo algo mais chocante pra gente, mas na série eu achei que eles souberam utilizar muito bem para poder passar mensagens importantes pro público. Agora, uma coisa que eu senti falta na série foi sobre as informações do passado do Brandão.
porque na série a gente não conhece tanto sobre o passado dele como no livro, e assim, a gente não vai interferir na história, mas seria algo interessante de ver, e mesmo não tendo isso, o personagem ficou muito bem construído por causa da atuação. A atuação, assim, ficou perfeita. Ele encarnou realmente o personagem, aquela fala mansa, aquela coisa intimidadora, e a atriz que fez a Janete, cara, é perfeita, porque você via realmente todo o ar intimidador dentro, quando estavam os dois na mesma cena, e você via o medo nos olhos da personagem da Janete de um jeito que você se sentia intimidado junto com ela. E uma coisa que tem tanto no livro quanto na série é o fato dela chamar o Brandão de vida. Sabe quando você tem um apelido carinhoso do seu marido, seu namorado? Então, o dela é vida, né? Ela chama o marido de vida. Só que uma coisa que é pra ser carinhosa, ali me deu um sentimento de angústia imenso, porque toma um tom muito mais assustador, sabe? Porque ela não tem controle sobre a própria vida. Ele literalmente é como se fosse a vida dela, porque ele controla tudo. Ela é como se ela tivesse engaiolada. Então, assim, eu achei isso muito, assim, marcante, tanto no livro quanto na série. Inclusive, tem uma cena específica que acontece nos dois, que vocês vão ver, vocês vão entender do que eu tô falando, entendeu? Eu nem preciso dizer qual é a cena, porque quando vocês assistirem ou quando vocês lerem, vocês vão olhar assim, era dessa cena que ela tava falando. Agora, o auge, assim, de diferença e que me impressionou na série foi o como eles abordaram o tema da corrupção. E o fato do pai da Verônica ter mais relevância na série. No livro ele acaba sendo só um pedaço da Verônica, digamos assim. Mas aqui tem assuntos que acabam se interligando com a trama principal. E assim, gente, o livro foi escrito de uma forma para funcionar como volume único. Só que saiu uma notícia dizendo que teriam continuações. Aí eu não sei se nas continuações eles iriam explorar o pai da Verônica e o passado dele nessas continuações. Inclusive vai receber o nome de Boa Tarde, Verônica e de Boa Noite, Verônica. Eu vou pegar a notícia em que eu vi e eu vou deixar no box de descrição para vocês conferirem também. E assim, eu não sei se os autores vão querer abordar mais sobre o passado do pai da Verônica nos próximos livros, mas assim, a maneira que ficou na série eu achei assim incrível, sabe? Eu adorei. Inclusive, esse é um dos pontos que eu estou muito curiosa para ter a segunda temporada, porque a Netflix já anunciou, já confirmou que vai ter a segunda temporada. Ela pode até ser mais leve do que o livro, ter muitas mudanças, mas eu achei que foi tudo feito de uma maneira muito positiva, para realmente poder abarcar um público maior, mas sem perder a qualidade. Então, com certeza, eu recomendo tanto o livro quanto a série para vocês, com exceção das pessoas que são sensíveis a esses tipos de tema. Bem, gente, então é isso que eu tinha pra falar sobre o livro e sobre a série. Eu confesso que eu fiquei muito empolgada assistindo a série. Eu fui ver um episódio e acabei vendo ela inteira num dia. Então, cara, eu realmente adorei. Fazia um tempinho que eu não me empolgava tanto assim com uma série. O livro também foi uma leitura que eu fiz muito rápido, então assim, eu super recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram ou têm interesse em ler, se já viram a série e tudo mais, comentem aqui embaixo, vamos bater um papo, tá? Me digam se vocês têm interesse de ler outros livros do Rafael Montes. Esse foi o meu primeiro contato com a Ilana Casoy, eu ainda não li os outros livros dela. Inclusive, se você já leu, por favor, me recomenda aqui embaixo qual é o melhor para poder começar, porque eu fiquei curiosa para poder ler outras obras dela. Eu sei que as outras não são de ficção, mas justamente por ter esse ponto com a realidade mesmo, né, de ser... Eu fiquei ainda mais interessada, então me recomenda aqui um livro dela pra eu ler primeiro. E, bem, gente, é isso, né? Eu acho que já falei pra caramba aqui. A nossa conversa vai continuar nos comentários. Comentem aí à vontade, eu vou estar respondendo todo mundo. Eu tô doida pra ter gente pra conversar sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar um like, nem de se inscrever no canal. Lembrando que o link de compra do livro vai estar aqui no box de descrição. E você comprando por esse link, você super me ajuda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!